Então nós vamos estudar as formas diretas por integração por partes e vamos fazer um exemplo, né? O nosso exemplo vai ser o seguinte, ó. A integral de x cosseno x dx. Nessa integral aqui nós temos um produto entre duas funções aqui no integrando, certo? Em que essa primeira aqui eu vou chamar de f e a segunda aqui, ó, eu vou chamar de g, ok? Bom, e aí nós vimos que temos duas formas possíveis, né? Eu tenho a forma f, né? Que é dada por essa expressão aqui, ó. F grande, que é a antiderivada da função f, vezes g menos a integral de f derivada da função g dx. E eu posso usar aqui, ó, a forma g, certo? A forma g. Que eu vou trabalhar com a antiderivada da função g. Então fica g, que é a antiderivada dessa função aqui, f menos a integral de g f' dx. Beleza? Pois bem, numa integral como essa daqui, temos duas formas de resolver. Ou por essa expressão, ou por essa forma aqui. Vamos fazer pelas duas, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai ver, depois no final, a gente avalia qual das duas é mais fácil ou mais difícil, certo? E aí a gente pode tirar uma conclusão, ok? Então vamos começar pela forma g. Bom, iniciando aqui pela forma g, eu vou ter que me preocupar com a antiderivada da função g. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que calcular a antiderivada de g aqui, ó, a antiderivada de cosseno, certo? E essa antiderivada é seno x mais uma certa constante c1, ok? Então, ela que eu vou usar para fazer o desenvolvimento. E nós vamos precisar também, aqui, ó, da derivada da função, aqui nós vamos precisar também, nessa forma g, da derivada da função f. A derivada da função f é 1, certo? Então vamos lá, vamos desenvolver a forma g. Então vamos lá, forma g, né? Essa forma aqui. Gf menos, eu vou repetir ela aqui, ó, gf' dx. Ok? Então eu vou desenvolver a forma g aqui, certo? Essa forma g é o que? É g, tá aqui o g, ó, né? A antiderivada de g, vezes a função f, tá aqui, ó, a função f é o próprio x, menos a integral desse termo aqui. Bom, esse termo aqui eu tenho a antiderivada de g, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, seno x mais c1, né? Vezes a derivada da função f. A derivada da função f é 1, ok? Beleza? Pronto. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o desenvolvimento. Toda essa expressão aqui, que é a nossa integral, que a gente está querendo calcular, eu posso fazer aqui a distribuição, seno x, que multiplica x. Aqui eu tenho C1 vezes x. Aqui eu vou fazer a integração parte a parte. Então, eu vou separar em duas integrais, certo? Eu faço a integral primeiro do seno de x. E depois eu
vou distribuir esse sinal para cá, para a constante C1, certo? Eu vou fazer a integral de C1 dx, beleza? Pois bem, vamos continuar aqui. Aqui eu vou dar uma organizada, eu vou colocar o x na frente, então seno de x, x seno de x. Aqui eu vou repetir essa expressão, C1 de x, ok? Bom, aqui eu também vou repetir essa integral, seno de x dx. E aqui, ó, eu vou fazer essa integração aqui, certo? A integral da constante, né, é exatamente a constante multiplicada por uma variável x aqui, beleza? Eu não vou acrescentar aqui a constante de integração para essa integral, porque a gente faz isso só no final, quando a gente termina o processo de antiderivação, né? E a gente ainda tem uma antiderivação aqui para ser feita, beleza? Então, vamos lá. Eu vou cancelar esse termo com esse, porque a gente viu, ó, que eles são iguais aqui, então um se cancela com o outro. E para finalizar, eu vou repetir esse termo, seno de x, x seno de x. E aqui eu tenho a integral de menos seno de x. E essa integral aqui dá exatamente menos cosseno x. E como eu terminei agora o processo de antiderivação, eu vou colocar aqui uma constante. Beleza? Bom, para finalizar, eu vou só acertar aqui esse sinal. Aqui eu tenho menos 1 vezes menos 1, né? Aqui nessa expressão. E isso aqui vai ficar positivo, certo? Sinal negativo com negativo vai ficar positivo. Então, eu fico com x seno x mais cosseno x mais c. Então, beleza, né? Então, aqui eu encontrei o resultado da nossa integral. Aqui, ó. Certo? Então, uma observação que a gente precisa fazer sobre esse desenvolvimento aqui, certo? Olha só. A primeira coisa foi no cálculo da antiderivada. Aqui, ó. Certo? Na antiderivada da função g. Eu precisava ter colocado aqui uma constante, né? Ela, se você observar aqui no processo, ela acabou sendo eliminada, né? Então ela não entrou aqui na solução, né? Ou seja, a solução não dependeu dessa constante, ok? Beleza? E a outra pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: essa forma G foi fácil ou foi difícil, né? Bom, eu vou colocar aqui a minha conclusão, né? Essa forma G aqui foi fácil. Certo? Então, deu para achar a antiderivada, né, da nossa integral aqui facilmente usando a forma G. Será que esse resultado a gente consegue achar esse resultado aqui através da forma F facilmente? Né? É uma coisa que a gente precisa experimentar. Então, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, ok? Beleza.